Meu nome é David, eu quero trazer para você uma palavra nessa tarde, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que têm contribuído para o crescimento do meu canal. Deus abençoe grandemente a sua vida. Ei, você chegou aqui pela primeira vez? Não se esqueça de se inscrever no canal, você vai gostar muito, tem vídeos maravilhosos que possam abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E quando você se inscrever, vai aparecer o sininho, clica no sininho ali, vai estar ativado, vai abrir duas asinhas e vai estar ativado. Pronto, todos os vídeos que eu posto aqui, você vai estar recebendo aí na sua casa. Deus te abençoe, fico muito feliz, lisonjeado por sua presença aqui. É muito feliz abraçar todos vocês com carinho e poder estar prestigiando a cada um de vocês. Hoje eu quero trazer para você uma palavra de fé. Essa palavra fala sobre fé. Temos vários exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram fé e venceram. Se você tem fé, você vai vencer. Então a palavra que eu quero trazer para você nessa tarde, neste momento, é Hebreus 11, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, se você espera em Deus, se você tem a sua confiança em Deus, a sua fé, ela jamais vai ser abalada. Toda a nossa fé está depositada no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele te criou, Ele me criou, Ele nos conhece desde o fundamento da terra. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, creia tão somente. Não importa o problema, a situação com que você está passando. Deus, Ele é o único. Ele pode te ajudar. Não existe deuses, não existe nada neste mundo que possa te ajudar. Mas sim o Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Deus. Ele pode te ajudar. Eu quero trazer para vocês aqui algumas palavras de um texto que eu trouxe aqui para você nessa tarde. É um estudo que fala sobre a fé. Então vamos acompanhar, no qual, além de toda essa perseguição, havia muita heresia sendo ensinada por falsos mestres. Então os apóstolos de Cristo, eles eram homens perseguidos. Desde o fundamento da terra existiam homens que eram perseguidos, que eram atribulados. Isso não é da agora, os problemas não vêm da agora. É certo que no nosso país estamos passando por momentos difíceis, momentos tão ruins na nossa vida, mas se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, todo o nosso problema vai ser resolvido, porque o nosso problema, ele não é maior do que o nosso Deus. Diante desse cenário, o autor bíblico fala sobre a superioridade do sacerdote de Cristo. Ele apresenta uma série de exortações, encorajamentos a respeito da verdadeira fé. Mas no capítulo 1, que ele faz um profundo estudo sobre a fé, ele lembra que os seus leitores da história de grandes homens de Deus, como eu estava falando no passado, numa verdadeira galeria de heróis da fé. Então, eram homens de Deus, homens que buscavam a palavra de Deus, homens que jejuavam, homens que oravam, homens que intercediam, mas tinham a sua fé, apesar das tribulações, das dificuldades, eles tinham a sua fé agarrada no Senhor. Então, abre-se mais uma exposição para uma definição descritiva desse assunto, acerca do que é a fé. Ela diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Em Hebreus encontramos uma lista de pessoas com exemplos de fé, como Abraão. Abraão foi um homem de fé, um homem guerreiro, que estava na jornada fazendo a vontade do Senhor.
Sara, Isaac, Jacó. Em seguida ele continua a exposição falando sobre Moisés, o Moisés também que era um homem de Deus, e ainda aborda alguns temas gerais, por exemplo, dentro da história dos israelitas. Sabemos que naquela época, pessoas que às vezes elas sofriam perseguições, sofriam por causa das guerras, mas a sua confiança estava no Senhor. O seu coração estava no Senhor. Então eles estavam preparados para qualquer batalha. Na pequena frase do versículo, o escritor de Hebreus ensina somente que a fé, ela nos permite enxergar o futuro. Então, se você está tendo a sua fé, é porque você enxerga que há uma esperança. A nossa esperança, ela está no Senhor. Muitos dizem, irmãos, que a esperança é a última que morre. Isso é mentira, mentira do diabo, porque a esperança ela nunca morre, porque a nossa esperança ela está no Senhor, que fez os céus, que fez a terra, ela está no Senhor. Então creia tão somente que as suas lutas, que as suas dificuldades, que as suas perseguições, elas vão ser vencidas no Senhor, na palavra do Senhor. Creia tão somente isso. O apóstolo Paulo também chegou a essa conclusão, a dizer que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Essa fé verdadeira, ela se traduz em frutos, em obras que agradam ao nosso Deus. Que agradam ao nosso Deus. Tiago explica claramente esse princípio a dizer que a fé sem obras ela é morta. Se você tem a sua fé, mas você não cultiva a palavra do Senhor, o que são as obras? São você falar de Deus, você testificar do Senhor, você estar aos pés do Senhor, você está orando, você está buscando, você está jejuando, você está fazendo a vontade do Senhor, você está ajudando os necessitados no momento que eles mais precisam, você está visitando as pessoas doentes, você está fazendo a vontade do Senhor. Essas são as obras. Então a sua fé, ela não é morta, a sua fé ela é eficaz, ok? Ele nos está ensinando que são as obras que mantêm a fé viva. Então, como eu falei, essas obras, elas mantêm a nossa fé viva, ela dá um crédito à nossa fé diante do Senhor. Se alguém diz ter fé, mas não possui tais obras, certamente a sua fé é falsa, a sua fé não existe. Porque você tem fé, mas você não coloca a sua fé em prática. Você acredita nos homens, você não acredita em Deus, você não acredita na palavra de Deus, você busca mais opiniões dos homens, você não coloca os joelhos no chão para dizer: Senhor, eu te busco, eu te quero, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo que você precisa, o seu coração. A Bíblia diz que antes mesmo que você peça, o Senhor Jesus, Ele já conhece a sua vida, Ele já conhece o seu pedido, mas é necessário que você peça, é necessário que você busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque o amanhã ele pode ser muito tarde, meu irmão. Ele não estava ensinando que as obras que mantêm a fé viva, mas que evidência da verdadeira fé na vida do cristão os leva às boas obras. Se alguém diz ter fé, mas não possui tais obras, certamente sua fé é falsa. Essa fé é simplesmente nominal, histórica e morta e não serve para nada. Abraão, o homem de Deus, alcançou a sua fé no momento que ele estava passando por dificuldades, no momento que ele estava ali pedindo ao Senhor a direção de ter um filho na sua velhice, mas Deus mandou o seu anjo dizer a ele e a Sara. Naquela época, antes disso, que Deus tinha mudado o nome era Abrão, ele mudou para Abraão, Sarai mudou para Sara. Mas antes disso, Deus tinha enviado o anjo do Senhor para falar com eles, que eles teriam um filho. E Deus cumpriu a sua promessa. Mas num determinado momento da sua vida, quando o filho de Abraão nasceu, Isaac. Antes disso, teve na história, se você pegar a história de Abraão, teve Ismael, né, que teve outro filho,
de outra mulher que eles queriam passar na frente do Senhor. É uma história que você pode estar buscando depois. Eu posso estar explicando também aqui em outro vídeo para você. Mas no momento que Deus abençoou Abraão tendo Isaac, Deus fez uma provação com Abraão, uma provação de fé. Deus pediu a Abraão que Abraão desse o seu único filho, que Abraão levasse o seu filho para o monte e ali sacrificasse ao Senhor. E Abraão, com seu coração tão entristecido, ele levou o seu filho, e o seu filho perguntava: pai, cadê o cordeiro ao qual nós vamos sacrificar? Mas ele dizia ao seu filho: filho, Deus proverá. Por que ele dizia isso, irmãos e amigos? Porque ele acreditava, porque ele tinha fé que Deus proverá, que Deus ia prover aquela situação. Mas o seu coração estava triste, porque somos humanos, somos carne. Será que você ou eu teríamos coragem de dar o nosso filho em sacrifício ao Senhor, se Ele pedisse? Eu acho que a nossa fé ainda seria tão pequena para tão grande coisa. Mas Abraão, um homem de Deus, pela fé, ele entregou ali, levou o seu filho. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Abraão alcançou de Deus o nascimento de seu filho Isaque, por quem havia esperado com muita fé, quando já estava em sua velhice. Porém a fé de Abraão ficou mais evidente quando ele foi ordenado por Deus a oferecer Isaque ao holocausto. Sua fé não estava apenas na obediência que ele demonstrou, mas em considerar como certo aquilo que era impossível. Abraão tinha fé que Isaque ressuscitaria. Então ele tinha fé que ele ia sacrificar o seu filho e que seu filho ressuscitaria, porque Deus, ele tem poder de curar você. Deus tem poder de te abençoar na sua dificuldade. Deus tem poder de te abençoar nas suas tribulações. Deus tem poder para ressuscitar o morto. Ainda que ele esteja morto, Deus tem poder de ressuscitar. Porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então coloque a sua fé no Senhor, irmão. Se você está passando por dificuldade, por luta, se é falta de emprego, Deus vai te dar um emprego. Deus vai te abençoar. Se é seu filho ou sua filha que está nas drogas, Deus vai tirar eles de lá. Então tenha sua fé, somente fé. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque o nosso Deus, ele jamais vai deixar desamparado aquele a que ele ama, aquele filho a que ele busca, que busca a sua presença. Então no momento de aflição que Abraão estava ali, aflição de espírito por ter levado seu filho àquele monte para sacrificar, Deus deu a ele a esperança, a fé que o seu filho ressuscitaria. Então devemos ter a nossa fé no Senhor. Sobre Moisés, humanamente falando, era muito mais cômodo para ele permanecer no Egito, ficar lá tranquilamente, pois ele foi criado ali com aquela família, né? E todos maravilhados, todos abençoados, aquela família de Faraó. Mas não, ele teve o seu chamado de estar na presença do Senhor, de ir lá, de desafiar Faraó, de passar por aqueles processos de pragas que o Senhor endurecia o coração de Faraó. Mas a fé que estava em Moisés, ela era muito maior do que todas essas aflições, do que todas essas perseguições que Faraó fazia com Moisés. Lá ele vivia como príncipe, né? Como eu tinha falado, vivia uma vida de harmonia e tinha tudo o que precisava. Mas Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Somente a fé nos faz abrir mão dos nossos prazeres, irmãos. Somente essa fé que nós temos em Jesus faz nos abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos deleites e estar na presença de Deus e buscar a sua presença. Porque aqui nessa terra temos aflições, temos perseguições, mas a nossa glória, a nossa coroa de glória, o nosso maior troféu está no céu, na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe cada dia. Tenha sua fé que a sua glória está no céu com o Senhor.
No versículo 26, vimos que a fé gera em nós uma esperança que mais é importante do que qualquer coisa. Por mais valiosa que seja, Moisés trocou o conforto e o tesouro do Egito para sofrer o opróbrio de Cristo. Essa palavra ela nos traz conforto, irmão. Essa palavra ela nos traz uma alegria tão grande em saber que nós temos a nossa fé ligada no Senhor e sabermos que se nós estamos passando por algum momento difícil da nossa vida, temos a certeza absoluta que Deus está conosco e que Ele pode nos ajudar e que nos momentos mais difíceis da nossa vida tudo vai se resolver, porque a palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então tão somente creia e tenha a sua fé no Senhor. A fé nos faz vencer batalhas e alcançar milagres extraordinários na nossa vida. A partir do versículo 30, vemos que a fé nos faz triunfar grandes batalhas. Foi pela fé que as muralhas de Jericó elas vieram ao chão. Foi pela verdadeira fé que levou Raabe, uma prostituta, a produzir boas obras e por fim a tornar uma das ancestrais de Jesus. Foi pela fé que os juízes e reis do Egito testamentos subjugaram os reinos e alcançaram promessas. Pela fé, Daniel e Sansão, Davi fecharam a boca. Pela fé, Daniel, Sansão e Davi fecharam a boca de leões. Foi pela fé que 3 homens lá da Babilônia sobreviveram ao fogo da fornalha ardente, porque naquele momento que eles deveriam se prostrar diante do rei, por acreditar naquela escritura, por eles acreditar naquela armadura que o rei estava lá postando para eles se ajoelhar, e eles não prostraram diante daquela estátua, né? Eles não prostraram diante da estátua. Aqueles homens de Deus, eles não se prostraram diante daquela estátua. Eles preferiram ter a fé que seriam jogados na fornalha e que seriam salvos por Jesus. Então a fé que eles tiveram em Deus. Se por um lado a fé nos faz vencer batalha e até mesmo alcançar milagres da parte de Deus, a fé também pode nos levar ao sofrimento intenso, porque pela fé nós sofremos perseguições, né? Pela fé nós temos sido desiludidos às vezes por pessoas, porque jamais seremos desiludidos pelo Senhor. Em alguns casos a fé pode custar nossa própria vida, como Estevão, que foi apedrejado, né, em plena praça pública, e ele olhou para os céus de joelho ali e ele pediu a Deus que tivesse misericórdia daquelas pessoas. Ele teve fé que Deus estaria com ele, que Deus estava com ele e que ele seria morto, mas naquele momento somente a sua carne ficaria ali, mas ele estaria com o Senhor na glória. A fé ela nos revela planos de Deus e nos dá a certeza das suas promessas em nossas vidas. Na pequena frase do versículo, o escritor de Hebreus ensina que somente a fé nos permite enxergar o futuro. Então, creia tão somente, meu irmão. Creia tão somente. Se você está passando por um momento de luta, um momento de dificuldade na sua vida, creia tão somente que a fé, ela te faz enxergar o inalcançável. Ela te faz enxergar a presença de Deus na sua vida e a plena certeza da esperança que jamais morrerá na sua vida. Então tenha certeza, se você está passando por um momento difícil, com falta de emprego, Deus vai te dar um emprego. Deus vai, jamais Ele deixa a sua descendência mendigar o pão. Então Deus vai te abençoar. No momento certo, tenha paciência. Tenha somente paciência. Se é o teu filho que está nas drogas, ou a tua filha que está com um momento difícil, ore por ele, busque, tenha mais fé. Não desista, nunca desista, porque o Senhor vai te abençoar.
Se é o momento que você está passando pela enfermidade, creia tão somente pela honra e glória do Senhor. Ele vai te abençoar, Ele vai te curar. Deus é contigo. Creia tão somente. Deus vai te abençoar. Que você seja abençoado neste momento e que você tenha gostado desse vídeo. Eu te agradeço pela sua presença aqui. Então, se você gostou, deixa o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, você ainda que não é inscrito, porque todos nós somos abençoados nos momentos que nós abençoamos o nosso irmão. Então eu procuro a cada dia, a cada momento abençoar a cada um de vocês que tem assistido meu vídeo, que tem contribuído para o crescimento desse canal e tem deixado os seus comentários. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz e até